serão os novos Vingadores? Essa é a pergunta que circunda o tempo em que nós estamos no Marvel para iniciantes. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estamos aqui em mais um bloco que eu gosto de chamar de Um Mundo Sem os Vingadores, minha gente. Hoje nós iremos aí assistir e comentar, já assistimos, mas vamos comentar também algumas das novas séries ali, os novos heróis que a gente tá vendo no Marvel para iniciantes, beleza? Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nesse vídeo para que a gente possa continuar com esse trabalho nesse bloco aqui, nesse nosso quadro, que a gente explica todo o universo cinematográfico Marvel na cronologia temporal, minha gente. Começamos desde o Capitão América, o primeiro Vingador, e estamos aqui até incluindo os filmes do Homem-Aranha e vamos incluir os filmes dos X-Men da Fox, minha gente. Então, fica aqui com a gente porque vai estar uma maratona muito bacana e a gente tem essa playlist maravilhosa aí. Então, se você conhece aquele amigo que tá meio perdido no universo Marvel, não sabe como é que vai fazer pra conseguir entender tudo até Vingadores Guerras Secretas, indica aqui o Marvel para iniciantes pra ele, beleza? Bom, então no bloco de hoje nós iremos analisar aqui 2 filmes e 3 séries, tá bom, pessoal? O primeiro filme que nós iremos analisar é Pantera Negra 2, ou Pantera Negra Wakanda pra Sempre. Nós também iremos analisar Thor, Amor e Trovão, ou pode chamar de Thor 4, tá bom? A série do Cavaleiro da Lua, a série da Miss Marvel e a série da Mulher Hulk, tá bom? Nesse quadro, então, que a gente chama de Um Mundo Sem os Vingadores. O mundo viveu 5 anos em profunda tragédia, depressão e luto. Então, graças aos heróis mais poderosos da Terra, o universo voltou à sua naturalidade caótica. Luz voltava a brilhar. Contudo, mesmo após a dizimação do Thanos ser revertida, o preço para isso seria alto demais. Homem de Ferro, Viúva Negra, Capitão América, Visão, heróis que partiram e deixaram os corações dilacerados. Mas o mundo precisaria aprender a viver sem ele e sem mais alguns heróis também, pessoal. Então aqui a gente vai ver o surgimento de novos heróis, mas também a partida de alguns, tá bom? A gente vai ver o que vai acontecer com o Pantera Negra, infelizmente por causa da morte do Chadwick Boseman, né, que faleceu ali no meio da pandemia, estava lutando contra o câncer e infelizmente ele perdeu essa luta, tá bom? Foi vitorioso durante anos, mas chegou um momento em que ele teve que nos deixar, ele teve que partir, tá bom? E também dentro da história a gente vai ver como o Thor tá fora do mundo. Então a Marvel vai deixar alguns heróis ali que a gente já conhece para apresentar novos, tá bom? Então surgem novos heróis. Mesmo após derrotar o Titã Louco, a grande nação Wakanda não iria se desprender do luto por muito tempo. A Rainha Ramonda e a Princesa Shuri se veem como novos rostos do país quando o rei T'Challa, o Pantera Negra, morre por uma doença misteriosa. Wakanda perdera seu governante, seu herói, seu protetor e seu coração. Pessoal, como Chadwick Boseman morreu, né, em vez deles substituírem o ator do T'Challa, né, em vez deles colocarem ali, ou até recriarem ele como CGI, nós temos a escolha do Ryan Coogler, que é o diretor e do elenco também, em matar o T'Challa ali na história também, tá bom? Do mesmo jeito que o Chadwick Boseman nos surpreendeu, né, ao morrer. O T'Challa surpreende sua família, era uma doença que ele estava guardando ali, bem parecido com o Chadwick Boseman, ele estava guardando em segredo ali pra gente, e ali ele acaba falecendo. T'Challa morre também, deixando Wakanda órfão de seu rei. Um ano depois, as nações do mundo se aproveitariam disso para tentar usurpar o Vibranium, mesmo após repetidas falhas graças às Dora Milaje. Então as nações do mundo, pessoal, principalmente os Estados Unidos, estavam tentando roubar o Vibranium das estações de pesquisa de Wakanda ao redor do mundo, tá bom? E a Rainha Ramonda entra na reunião da ONU majestosamente, botando aquele povo no seu lugar e falando que a nação dela sabe se proteger apesar de ter perdido o Pantera Negra. Mas isso não os impediria de encontrar, né, os americanos principalmente, uma reserva do precioso metal nos oceanos, perto da península de Yucatán, com uma máquina de rastreamento desenvolvida por uma jovem gênia aficionada por Tony Stark e sua tecnologia, a jovem Riri Williams, que nós viríamos a conhecer como Coração de Ferro, o coração certo
para encontrar Vibranium, tá bom? Contudo, esse Vibranium aí também tem dono. O que o governo americano e o agente Everett Ross nunca desconfiaria é que as forças do reino subaquático de Talocan iriam se revelar para defender o seu precioso metal e tentar matar Riri Williams. Minha gente, surge então Talocan. Diferente dos quadrinhos em que nós trazemos Atlântida, tá bom? Nós temos aqui Talocan, tá bom? Eles mudaram completamente a origem do vilão, que a gente já vai ver aqui na frente, tá bom? Eles mudaram por quê? Porque afinal de contas, pessoal, a gente tá falando do Pantera Negra. Tudo recai a uma representatividade quando a gente fala do Pantera Negra. O primeiro filme já é uma representatividade muito grande. E também é um ótimo acerto para se distanciar do Aquaman, que já tinha desenvolvido seu mundo lá na DC, né, com o Jason Momoa, que ficou muito legal, ficou muito bom em como fazer uma coisa diferente. Colocam então aí Talocan, de origem ali latina, antiga, entendeu? Nos povos ali da América Central, o que fica muito legal quando a gente olha para ele. Namor, o grande vilão do filme. Liderados por seu governante proclamado Deus, Namor, Talocan iria à guerra contra Shuri, Ramonda e Wakanda para pegar Riri, mesmo que antes a princesa tivesse a oportunidade de conhecer o reino rival e logo após ser resgatada por Nakia das mãos de Namora e Atuma. Pessoal, então a Shuri, ela começa a ter uma conexão com o Namor ali, e até consegue sim ver no Namor ali o jeito com que ele quer proteger os seus semelhantes, o jeito com que ele quer. Ele é um líder. Namor não é mal porque ele é mal. Ele, na verdade, é sim um líder muito dedicado, tá bom? E Namora e Atuma são também personagens ali dos quadrinhos da Marvel, tá bom? Namora é um dos pares românticos do Namor, né? A gente sabe que tem a Sue Storm também. E o Atuma, ele costuma ser um grande vilão ali contra os Vingadores, tá bom? Inclusive apareceu em algumas animações, como por exemplo o Avengers Assemble. A guerra se instaura, não por Vibranium, mas por manter ou não a ordem mundial como se está, com o Namor querendo afogar a superfície colonizadora, enquanto o Wakanda se mantém como seu antigo rei, defensora, mesmo que não aos olhos da Condessa Valentina, agora diretora da CIA. Vou ter que voltar um pouquinho aqui. Pessoal, a Condessa Valentina se mostra a ex-mulher do Everett Ross, do agente Ross da CIA, entendeu? Os dois se separaram, e enquanto o Ross está tentando ajudar os wakandanos, para qual ele tem uma gratidão muito grande, a Condessa só está interessada no que Wakanda pode servir de útil, no que eles podem usurpar de Wakanda e quem sabe de Talocan também. O poder de Namor se mostra implacável quando se leva a guerra até Wakanda e acaba causando a morte da rainha Ramonda. Mesmo com os esforços de Okoye, Ayo, Aneka e até mesmo de Wumbaco, Shuri e Wakanda estavam em luto mais uma vez, e Namor estava prestes a voltar. Eles precisavam do Pantera Negra. Galera, no momento em que Rainha Ramonda morre nas mãos de Namor, você sente um ódio tremendo por esse vilão. Ódio que já vem dos quadrinhos também, porque o Namor é um grandíssimo filho da puta nos quadrinhos, tá bom? Ele é um canalha nos quadrinhos também, tá? É muito difícil saber em que lado o Namor vai estar, mas sempre vai ser principalmente do lado dele, tá bom? E eles perdem então a Rainha Ramonda. Rainha Ramonda morre em meio a uma atuação maravilhosa da Angela Bassett, que foi merecida uma indicação ao Oscar na época, cara. Infelizmente ela não ganhou, né, como atriz coadjuvante, mas ela estava muito bem ali. E Wakanda e Shuri teriam que se virar agora, que ela seria a única, né, a única representante da família, agora ali, da família real, agora ali contra uma guerra contra o Namor. Movida por vingança e o desejo de queimar o mundo desde que seu irmão morreu, Shuri recria a erva coração a partir da planta que deu os poderes aos Talocanos. Pessoal, lembrem-se que não era fácil conseguir um novo Pantera Negra. A erva que dava os poderes ao Pantera Negra, todas as ervas foram queimadas no primeiro Pantera Negra pelo nosso querido Killmonger. Killmonger esse que aparece depois, né? Quando a Shuri consegue ingerir a erva coração que ela cria de forma sintética, né? Com a ajuda da erva que também deu os poderes e deu as características dos Talocanos, né? E aí ela vê o Killmonger no plano dos ancestrais.
O Pantera Negra, na original, né, o nosso querido T'Challa viu seu pai quando tomou mais uma vez a erva coração no plano dos ancestrais. Mas aqui, Shuri parece encontrar muito mais semelhança com seu primo, Killmonger, do que com seu irmão. Nasce então a nova Pantera Negra, marchando para a guerra com o seu exército. Riri Williams também com sua nova armadura e as Anjos da Meia-Noite. Pessoal, a armadura da Riri Williams como Coração de Ferro tá aqui, ó, muito parecida com a dos quadrinhos, muito bonita inclusive. Muita gente reclamou por causa do CGI, mas eu gosto bastante. E a armadura nova das Dora Milaje, né, principalmente da Okoye e da Aneka, é a dos Anjos da Meia-Noite, que também tem nos quadrinhos e tá muito parecida com a dos quadrinhos, tá muito bacana e aí fica bonitona aí, cara, apesar de que a Okoye não gostou muito. Com o alerta de Killmonger, que viu em sua visão após tomar a erva Curaçao, Shuri luta até a beira da morte contra Namor, antes que pudesse entender que o legado de compaixão e nobreza de T'Challa deveria prevalecer. Mostrando compaixão, Shuri poupa Namor, que recua por hora, mesmo sabendo que seu poder mutante, entre aspas, ressurgiria novamente. E eu falo mutante, pessoal, porque o próprio Namor fala que ele é um mutante. E eu acredito ali, ainda tá muito vago esse termo mutante, mas eu acredito que dentre os Talocanos, Namor tem um gene mutante, porque ele é o único que tem as asinhas, né? As asinhas que permitem ele voar. Então, Namor é uma ameaça tripla. Em solo, em água e em ar também. Wakanda estava salvo, assim como Riri, que poderia voltar para casa. Com Baku liderando o país temporariamente, Shuri vai até o Haiti para se despedir de seu irmão, finalmente, e talvez conhecer um seu sobrinho secreto, o filho de Nakia e do Pantera Negra, o príncipe T'Challa. Gente, esse final é tão lindo. É tão lindo quando Shuri... Eu até chego a chorar agora, porque quando Shuri vai... Ela reluta em se despedir de seu irmão, como a mãe falava ali naquele ritual, e quando ela finalmente faz isso. E a gente vê as cenas do Chadwick Boseman como T'Challa ao longo do UCM, a gente finalmente pode também dizer adeus pro Chadwick Boseman. O adeus que a gente não conseguiu dar, porque ele morreu assim também no meio da pandemia, mas também morreu escondendo a doença dele até onde pôde, né, da gente. E ali a gente consegue dizer adeus pra ele. Mas a homenagem não pararia ali, pois eles trariam um filho secreto que o T'Challa teve antes de Guerra Infinita com a Nakia. É por isso que a Nakia sai de Wakanda, para poder criar o filho dela e do T'Challa longe das pressões da coroa. Então nós temos aqui, mais uma vez, o príncipe T'Challa, com o mesmo nome, que virá a ser o Pantera Negra. O planeta Terra estaria desolado e conturbado, mas o espaço não estaria diferente, o que significava mais trabalho para Thor, o deus do trovão, junto de Korg e dos Guardiões da Galáxia. Nós começamos agora então, pessoal, Thor, Amor e Trovão, o quarto filme do Deus do Trovão ali, o primeiro herói a ganhar um quarto filme, tá bom? Passar a trilogia, e acontece que a gente vê o Thor depois do mesmo final ali que a gente tem em Ultimato, né? Ele viajando com os Guardiões da Galáxia e junto com o Korg também, enquanto a Valkyria toma conta de Nova Asgard. Tentando encontrar sentido na sua vida mais uma vez após derrotar Thanos e as diversas perdas ao longo do caminho, o Vingador iria encontrar seu maior desafio até agora, quando cruzasse com uma trilha de sangue e deuses mortos. O responsável? Apenas um mito incorporado na presença de uma só criatura, Gorr, o carniceiro dos deuses, vivido aí pelo querido Christian Bale e... Cara, apesar de não parecer com os quadrinhos, ele tá muito bem caracterizado. Eu gosto muito do visual do Gorr nesse filme e também da interpretação do Christian Bale. Apesar de eu não gostar muito de Thor, Amor e Trovão, eu amo o Gorr nesse filme. Ele é uma das melhores coisas do filme, que infelizmente até chega a destoar ali do que o Taika Waititi quis fazer, né? E após os avisos da Lady Sif, que retorna a Lady Sif aí, que há muito tempo não vemos, né, desde o Thor 2, né, ela faz uma participação especial na segunda temporada, na primeira temporada do Loki, eu acho, né, Lady Sif retorna ali, aí com seu visual até muito fiel aos quadrinhos, tá bom? Ela retorna, pessoal, pra falar pro Thor, tá bom? O que tá acontecendo. Thor se separa então dos Guardiões da Galáxia e retorna para Asgard, o novo alvo do vilão portador da Necroespada. Pessoal, um adendo aqui sobre a Necroespada.
Nos quadrinhos, a Necroespada, ela é uma arma criada pelo vilão Deus Knull, tá bom? O criador de todos os simbiontes. O mesmo Knull que apareceu no bloco anterior ali, ó, ou pelo menos no ante-anterior ali, né? Que é o bloco dos filmes da Sony, que eu falo do Venom, né? E que no terceiro filme, Venom, a Última Rodada, ele mostra o Knull, né? O criador dos simbiontes. Essa espada é criação do Knull. Aqui no filme, infelizmente, não falam nada sobre como foi criada a Necroespada, mas o Gora conseguiu após matar Rapu, o deus do seu planeta, né? Porque ele estava possesso ali, já que sua filha morreu e o deus dele nunca deu sequer um apoio, apesar de ele ser tão crente, tão acreditar tanto, levar tanta fé, né? E ali a espada, a Necroespada, ela aparece ali nas mãos de uma criatura que foi destruída pelo Rapu, né? Uma criatura das trevas que foi destruída pelo Rapu, mas aí ela encontra um novo usuário no Gor. Ela é uma arma tão poderosa e sombria que concede ao Gor poderes incomensuráveis para ceifar a vida daqueles que são considerados imortais, os deuses. Então, nesse momento, Gor jura matar todos os deuses, já que eles nunca estariam ali para ajudar aqueles que precisam. Ao chegar em Nova Asgard, onde Valkyria era o novo rei, Thor se surpreende durante uma batalha contra as forças de Gor ao reencontrar tanto Mjolnir quanto sua ex-namorada, a doutora Jane Foster, que a gente não vê aí também desde Thor, o Mundo Sombrio, desde Thor 2. Ela faz uma participaçãozinha especialzinha ali no Vingadores Ultimato, mas Jane está fora do alcance ali da nossa vista desde Thor, o Mundo Sombrio, cara. E a gente descobre que ela vem batalhando contra um câncer terminal de estágio 4, e seguindo os conselhos da Darcy e do Selvig, a Jane retorna sua atenção à Nova Asgard quando o martelo mágico a escolhe para ser a poderosa Thor. E tudo isso tem uma explicação, pessoal. O Mjolnir foi destruído pela Hela em Thor Ragnarok. Eles fazem uma espécie de monumento ali, né, colhendo o chão em que o Mjolnir está, já que ninguém pode levantar o Mjolnir porque ninguém é digno ainda, né? Eles pegam o chão ali onde o Mjolnir está e fazem um monumento, né? Mas antes disso, antes de Thor e Jane terminarem, né, entre com certeza Thor, Amor, Vingadores Era de Ultron e o Thor Ragnarok, o Thor e a Jane contam essa história, né, no Thor Amor e Trovão, que o Thor e a Jane têm uma briga, eles terminam, etc, mas o Thor, ele faz uma promessa pro Mjolnir, ele pede algo pro Mjolnir, né, mesmo que até um encantamento, ele lembra muito o encantamento do Odin, ele encanta o Mjolnir para que o Mjolnir proteja a Jane sempre, e aí Jane, então, consegue empunhar o Mjolnir e se torna a poderosa Thor, minha gente. Contudo, Gor tinha ambições maiores do que apenas atacar e sequestrar as crianças de Nova Asgard. Em busca de vingança pela morte de sua filha e a decepção de sua fé depositada nos deuses, Gor procura o Rompe-Tormentas, o machado do nosso queridíssimo Thor, para chegar até a eternidade, a entidade cósmica mais poderosa que lhe concederá o poder de destruir todos os deuses. Thor, Jane, Valkyrie e Korg não seriam suficientes. Eles precisariam de mais deuses ao ir buscar a ajuda de Zeus na Cidade da Onipotência, que também tem nos quadrinhos, pessoal. Voltando um pouquinho aqui, Zeus, tá bom? É um dos deuses que aparece aqui, pessoal. Na Cidade da Onipotência tem Deus pra caramba. A gente vê também a Lady Sif, o retorno da Lady Sif, o Rapu, que é um deus criado ali pro filme, e também o Faligar, que tem nos quadrinhos e ele morre do mesmo jeito pelas mãos do Gor, né? Mas Zeus ali na Cidade da Onipotência, pessoal, o Thor, ele descobre que Gor estava certo sobre o egoísmo dos deuses, ao ser rejeitado por Zeus, o deus do Olimpo, sendo obrigado a atacá-lo severamente para pegar o seu raio, tá bom? A arma mais poderosa de Zeus. Em maior desvantagem do que antes, Thor e seu time enfrentam Gor no Reino das Sombras, onde Val é ferida severamente, e descobrimos que Jane está à beira da morte cada vez que ela empunha um martelo. Então, pessoal, cada vez que a Jane Foster usava o martelo, as suas forças, né, a força que ela iria ganhando com o tratamento ali de quimioterapia, ela ia perdendo toda vez que ela usava o martelo, né? E isso acabaria matando ela uma hora. Para salvar as crianças e impedir a chacina de Gor, Thor enfrenta o vilão nos portões da eternidade. Contudo, é o sacrifício de Jane que destrói a Necroespada. Ela usa o martelo uma última vez, pessoal, e ali ela morre
à beira da morte, né, usa as últimas forças que a Jane Foster tem para ser a poderosa Thor, e aí sucumbe para o câncer e morre nos braços do Thor diante da eternidade também. Eternidade essa que também está nos quadrinhos. Entretanto, era tarde demais. Gorr já alcançara a eternidade e Jane estava se segurando em seus últimos instantes de vida. Quando Thor relembra o carniceiro dos deuses, o real motivo de tanta dor. Sua filha. E agora ele poderia tê-la novamente, mesmo que o preço por portar a necroespada o impedisse de ficar junto com ela. Gorr morre, mas ele pede que sua filha volte à vida. E a menina volta à vida até com alguns poderes bem parecidos com os poderes da eternidade. Inclusive a garotinha, quem interpreta é a filha do Chris Hemsworth, pessoal, que é o nosso querido Thor. Assim, despedindo-se cada qual de seu amor, Jane e Gorr encaram o futuro incerto, enquanto Thor cumpriria sua promessa de criar Amor, a filha de Gorr. Com Jane sempre em seu coração, Thor mal saberia que Zeus estaria pronto para travar uma guerra entre o Olimpo e Asgard, ao mandar seu filho, Hércules, para matá-lo. Essas são as cenas pós-crédito, tá, pessoal? O Zeus ele não morre, tá bom? Ele apenas é ceifado ali uma hora pelo Thor, mas ele se recupera e faz o Hércules prometer que iria matar o Deus do Trovão. E na segunda cena pós-crédito, a gente vê a nossa querida poderosa Thor, a nossa Jane Foster, se encontrando com Heimdall em Valhalla, a terra onde ela iria descansar, né, onde os heróis descansam, os heróis nórdicos. Contudo, certo panteão de deuses não seria convidado para as festividades na Cidade da Onipotência. Então nós deixamos Thor, Amor e Trovão para começar a falar um pouquinho sobre a série Cavaleiro da Lua. Os deuses egípcios estariam mais ocupados dando ordens para os seus avatares na Terra e sendo o fascínio do peculiar e acanhado Steve Grant, um vendedor de lojas de presentes no Museu de Londres. Sempre tímido, compassivo e errando na hora certa de ligar para sua mãe. Steven leva uma vida estranha ao tentar lidar com alguns problemas de sono. Então nós vemos aqui, pessoal, o estranho caso de Steven Grant, esse cara que parece ser sonâmbulo, que parece que precisa se amarrar na cama quando dorme para não sair andando por aí e que começa a perceber que existem apagões na sua vida. Parece que tem outra pessoa vivendo junto com ele. Bom, e tem mesmo. Os problemas se revelam maiores quando a vida de Steve passa a se cruzar com a de outra, a de um outro alguém que estaria mais próximo do que ele imagina. Descobrindo então que ele tem um problema de transtorno dissociativo de identidade e por acaso sua outra personalidade, Mark Spector, não é apenas um mercenário metido em problemas de vida ou morte. Ele é o avatar do infame deus egípcio da lua, Khonshu, que precisa impedir o sinistro Arthur Harrow, o líder de um culto fanático, de libertar a deusa Emmett. Meu Deus, muita informação. Já que esse é o estranho caso de Steven Grant, esse também é o estranho caso de Mark Spector. Minha gente, a gente descobre aí que o Steven, e a gente, no começo da série, a gente tem só a perspectiva da história pelo Steven. A gente descobre que, na verdade, ele é uma personalidade do Mark Spector. O Mark Spector é a pessoa original. E Steven é uma realidade, é uma personalidade que ele criou para si mesmo, para se proteger inconscientemente ali dos traumas da vida, tá bom? Aqui a gente descobre que Mark Spector fez um acordo com o deus egípcio Khonshu para virar o seu avatar. Um mercenário muito bem treinado que tem várias mortes nas suas costas, inclusive até tem uma mulher, a Layla, tá bom? E Steven descobre tudo isso, que ele é e muito mais. Ganhando poderes para se tornar o Cavaleiro da Lua, com força, agilidade, cura e um traje que é invocado das forças sobrenaturais, a teimosia de Mark seria necessária para deter a determinação do conflituoso e intenso Arthur Harrow de usar os poderes de Emmett para julgar e condenar toda alma pecadora, antes mesmo que o pecado fosse cometido. Pessoal, a gente tem aqui, eu quero só dar um adendo sobre o Arthur Harrow, como ele é um vilão maravilhoso. O Arthur Harrow é um personagem que só apareceu uma vez nos quadrinhos, cara. E nos quadrinhos ele é um médico, um cientista, psicólogo ali, tá bom? E aqui eles remodelam esse personagem completamente para ele virar o líder de um culto. Ele era o antigo avatar do Khonshu, que decidiu mudar de lado e vira então seguidor de Emmett. Khonshu traz a justiça para o mundo, mas o pecado, o crime deveria ser cometido primeiro. Já Emmett, a deusa aí que parece um jacaré gigante, né? Ela julga, e não tem nos quadrinhos, tá? Ela julga antes mesmo
do crime ser cometido. E é isso que o Arthur Harrow quer trazer para a Terra. A disputa dos dois leva Steven a encontrar um escaravelho mágico que o colocaria no caminho da tumba de Emmett e também no de Layla, a ex-mulher de Mark. Com as informações de um contrabandista de artefatos, o Anton Morgat, juntos eles descobrem onde a deusa está escondida, mesmo em meio a apagões estranhos, que nem mesmo Mark e nem mesmo Steven sabem identificar. E também, em meio também, à pressão da voz do Khonshu os manipulando. Pessoal, esse personagem, o Anton Morgat, ele é um personagem ali também dos quadrinhos, tá bom? Ele é um personagem meio B ali, que não aparece tanto, mas é um personagem da mitologia do Cavaleiro da Lua sim, tá bom? Entretanto, quando Khonshu é aprisionado pelos outros deuses por interferir, e o Cavaleiro da Lua perde seus poderes, logo quando é baleado por Harrow, que coloca suas mãos em Layla e no totem de Emmett. Pessoal, o Khonshu é aprisionado e o Harrow mata o Steven e o Mark também. E eles acabam indo então para o pós-vida. Durante a viagem pelo pós-vida guiada pela deusa Taueris, que é um hipopótamo gigante, Steven descobre a verdade sobre si mesmo ao ver que ele foi uma personalidade criada por Mark para suportar a dor da culpa da morte do seu irmão mais novo e também a tortura de uma mãe que o odiava. Ele também descobre que talvez ele não seja a única personalidade. Juntos, Steven e Mark saem do plano astral e retornam para impedir Harrow, mas tarde demais. O vilão havia se tornado o avatar da deusa liberta e começaram seu julgamento macabro. Contudo, Layla, que agora era a avatar da deusa Taueris e se torna ali a heroína conhecida como Escaravelho Escarlate, que também tem nos quadrinhos, Layla acaba libertando Khonshu e o Cavaleiro da Lua retorna ao fazer o mesmo acordo com o deus que fizera anos atrás à beira da morte no deserto. A gente vê, pessoal, que o Khonshu fez esse acordo aí quando o Mark ele acaba à beira da morte ali, na expedição com o pai da Layla principalmente, tá bom? E ele faz esse acordo ali para salvar sua vida, né? E ele vira o Cavaleiro da Lua. Assim, o Cavaleiro da Lua derrota Arthur Harrow e Khonshu dá o poder necessário para aprisionarem Emmett dentro do corpo do vilão, mesmo que Mark se opusesse a ser a ferramenta sanguinária de Khonshu no final, escolhendo não matar Harrow. Porém, um deus consegue o que quer. A terceira personalidade de Mark se revela, o psicopata Jake Lockley. Então, esse é o estranho caso de Steven Grant e também o de Mark Spector e também o de Jake Lockley. Nessa cena pós-crédito a gente descobre então, pessoal, que essa terceira personalidade ainda está a serviço do Khonshu, tá bom? E ele mata o Arthur Harrow para não deixar Emmett pisar nunca mais os pés na Terra de novo. Novos heróis começariam a surgir tentando preencher o vazio deixado pelo fim dos Vingadores originais, de diversas origens e jeitos, assim como uma de origem paquistanesa, em meio a Nova Jersey. Nós conhecemos ali o Cavaleiro da Lua, Mark Spector, nós conhecemos ali como está a situação do Thor, né, e da nova Jane Foster, nós conhecemos a poderosa Thor, nós conhecemos também a nova Pantera Negra, mas agora está na hora de conhecer a Miss Marvel, Kamala Khan. Os nossos olhos então se voltam para a jovem adolescente muçulmana Kamala Khan, que é apaixonada pelo mundo dos super-heróis. Não só tanto quanto é fanática por Carol Danvers, a Capitã Marvel, o que deixa seus pais, Muniba e Yusuf, duplamente preocupados. Contudo, seu sonho se tornaria realidade quando uma antiga relíquia da família, um bracelete cósmico, viesse de presente de sua avó e desencadeasse poderes de criar construtos de luz na aspirante heroína e chamando a atenção do controle de danos. Vamos lá, pessoal. Nós temos aqui então a nova aposta como heroína ali, a jovem Kamala Khan, a Miss Marvel. Nos quadrinhos, a Kamala é muito parecida com essa que a gente vê na série. Porém, ela é uma inumana. Lembra dos inumanos na série dos Agentes da S.H.I.E.L.D.? Lembra da Daisy Johnson, que é a Tremor, que é a nossa inumana também? Nos quadrinhos, Miss Marvel também é uma inumana. E ela tem poderes de controlar as dimensões do seu corpo. Então ela pode fazer com que o seu corpo adquira tamanho e formas incríveis. É um pouco parecido com o que acontece com o Senhor Fantástico, tá bom? Mas aqui a gente vê, por exemplo, a mãozona, né? O mãozão que ela gosta de chamar, beleza? Na série não. Na série, para diferenciar talvez o Senhor Fantástico que tá vindo aí agora com o Quarteto Fantástico, a gente tem, e também se assemelhar principalmente a Carol Danvers, né? Que é a sua super-heroína preferida, a gente tem a Miss Marvel sendo capaz ali de controlar e solidificar a luz, tá bom? Muito parecido com os poderes do Lanterna Verde.
E esses poderes chamam a atenção do controle de danos. Inclusive é o mesmo ator que aparece no Homem-Aranha Sem Volta para Casa, tá bom? Aquele agente ali que acusa o Peter principalmente de usar a tecnologia Stark pra matar o Mistério. Junto de seu melhor amigo Bruno, Kamala descobre a origem de seus poderes através do crush da escola, o Kamran, que na verdade é parte de um grupo de criaturas de outra dimensão exilados na nossa, os clandestinos. Em busca de voltar para casa, Najma, sua líder e mãe de Kamran, precisa do bracelete para romper o véu que separa a dimensão Nur da Terra 616. Pessoal, esses clandestinos vêm dessa dimensão, da dimensão Nur. E Kamala é um pouco Nur também. Por quê, pessoal? Porque a sua bisavó faz parte dos clandestinos, tá bom? Percebendo as más intenções dos clandestinos, Kamala se esforça para manter a família a salvo no casamento do irmão, mas recebe apenas culpa em troca. Assim, uma jornada de volta ao Paquistão esclarece o passado de sua família e do bracelete, quando Kamala reencontra sua avó e conhece a Ordem dos Adagas Vermelhas, grupo de guerreiros treinados para proteger o mundo dos clandestinos. Pessoal, quando a Kamala viaja de volta para o Paquistão, ela consegue entender de fato o que aconteceu no passado, beleza? Tanto por encontrar sua avó, tanto por encontrar os Adagas Vermelhas, que nos quadrinhos é só um Adaga Vermelha. Ele é um herói que também faz ali um par romântico com a Kamala. Mas aqui eles transformam numa ordem de guerreiros. Na verdade, uma ordem que só aparecem dois, né? Então, a ordem falidinha é essa, né? Mas ali, a Kamala então descobre através de uma viagem no passado o que aconteceu realmente com a sua avó, beleza? E também o que aconteceu com sua bisavó, o que os clandestinos fizeram com ela. Em uma viagem forçada ao passado, Kamala descobre que sua bisavó era uma clandestina e escondeu o bracelete para salvar o marido e a filha. Com um toque cósmico do destino, a jovem encerra o passado e faz as pazes com a mãe a tempo de ver os planos dos clandestinos falhando. Pessoal, quando a Najma tenta abrir o véu para o Nur, né, para a dimensão Nur, o véu acaba matando ela. Essa dimensão, esse véu, iria consumir o nosso mundo inteiro, beleza? Porém, ali o meio que o sacrifício da Najma, por causa do Kamran também, a cena é bem ruim, tá? É uma das piores cenas da Miss Marvel, beleza? Da série da Miss Marvel. Ela acaba fechando o véu. E os poderes da Najma acabam indo pro Kamran também, tá bom? E aqui a gente prestem atenção nesse bracelete, pessoal, porque o bracelete é muito importante. Esse bracelete, galera, a gente viu o primeiro sendo achado pelos clandestinos num braço, tá bom? Num braço de uma criatura azul. Um braço de um Kree, pessoal, na Terra. Sim, o Kree, lembra da raça ali que é contra a Capitã Marvel, a raça que deu origem aos Inumanos? Então, a gente vê esse bracelete. Ele não é de origem Nur, pelo contrário, pessoal. Esse bracelete, a gente vai chamar ele de braceletes quânticos, tá bom? E eles vão ser capazes de dar poder ali ao usuário para abrir até dimensões do espaço-tempo. Então ele vai ter ali ele vai ter controle entre o espaço, tempo e realidade ali. É muito poderoso, por sinal. Todavia, os problemas se perpetuariam em Nova Jersey quando Kamran desperta poderes parecidos com os de Kamala e se torna um alvo do controle de danos. Pessoal, inclusive eles fazem uma sacada muito inteligente ali com o Kamran, porque nos quadrinhos ele é esse ser que parece ser feito de vidro aqui, né? E os poderes dele ficam muito parecidos na série, beleza? Assim, junto de Bruno e o restante de seus amigos, a Miss Marvel surge para evitar que mais alguém saia ferido. Com Kamran longe e o controle de danos desmoralizado, a nova heroína dos bairros de Nova Jersey descobre que seus poderes são agraciados por causa da genética, apresentando mutações. Pessoal, a gente começa a ver aqui que os mutantes estão surgindo, pois a palavra do Bruno, quando ele analisa o DNA da Kamala, é de que tem uma leve mutação. Já vimos o Namor e agora vemos a Miss Marvel, pessoal. Nós vimos a Miss Marvel agora, talvez seja um mutante, mudando também suas origens nos quadrinhos, né? Ela deixando de ser humana para virar mutante, né? Nos quadrinhos, inclusive agora, né, eles reformularam um pouco na atualidade, e ela depois que a Kamala acaba morrendo e voltando à vida, alguma coisa assim, ela acaba tendo uma porcentagem de gene mutante, beleza? E na verdade é porque a Miss Marvel, ela era pra ser uma mutante quando ela foi criada. Ela é uma personagem muito nova em relação aos personagens dos quadrinhos. Foi criada em 2014, tá bom? Por aí. Essa personagem era pra ser, então, pra ser um mutante, né? Membro dos X-Men. Porém, os X-Men não estavam com os direitos do cinema pra Marvel, né? Tava com a Fox. E aí eles decidiram, então, dar uma baixada no hype dos X-Men nos quadrinhos, né? E foi daí que deram mais espaço pros inumanos. E aí, a Kamala se tornou uma humana. E tudo isso acontece, mas na cena pós-crédito, tá bom?
ela acaba acontecendo alguma coisa interessante. A Kamala troca de lugar com a Carol Danvers. Seu bracelete muda, lembra que eu falei que ele tem influência sobre o tempo e espaço? Ele muda e quem aparece no seu lugar é Carol Danvers, minha gente. E já vai fazer link com Marvels, o próximo filme, num bloco futuro. Calma que ele vai demorar um pouquinho pra chegar, porque tem blocos que vão acontecer em outros universos. O mundo se perguntava quem os protegeria mais uma vez, caso o mundo flertasse com o fim de novo. A advogada Jennifer Walters entenderia bem as consequências de ser prima de um dos 6 Vingadores originais. Bruce Banner, que um acidente de carro envolvendo os dois e uma nave de Sakaar faria o sangue de um Hulk cair no sistema de Jen, o transformando na Mulher Hulk. Minha gente, a gente vê aqui então Jennifer Walters, a prima do Bruce Banner inclusive tentando ali consertar o braço que foi danificado, né, por ter estalado os dedos e trazido todo mundo de volta ali com as Joias do Infinito em Ultimato. A gente vê ali que acontece um acidente de carro por causa de uma nave de Sakaar, tá bom? Que vai ligar com a história do Hulk no CM agora, e sangue cai no sistema da Jen. E a gente sabe o que acontece quando o sangue de um Hulk cai numa pessoa. A gente já viu isso acontecendo no filme de 2008. Nasce então a Mulher Hulk, verdinha, atrevida, mas advogada, tá? Com o braço recuperado, Hulk ajuda sua prima a controlar seus novos poderes para que ela voltasse à sua vida comum, com um novo emprego na GLK, se tornando o rosto da Defensoria de Super Seres. Tentando equilibrar as suas duas personas, a pequena e esforçada Jennifer Walters e a atraente e famosa Mulher Hulk, assim como ele equilibra sua vida amorosa desastrosa com um novo emprego, Jen iria ter a ajuda de Nick, sua paralegal, né? E Pug, um advogado diferente de todos os homens presunçosos ao redor dela. Então a gente vê ali esse núcleo base ali, né, ao redor da Jennifer Walters, nessa série que é mais um sitcom de super-heróis que eu adoro, tá bom? Muita gente critica a Mulher Hulk, mas eu adoro essa série. Entre defender o Wong em um caso contra o mago inconsequente e enfrentar sua maior rival, a super influenciadora Titânia, em inúmeras armações, o maior caso da carreira de Jen seria garantir a condicional de Emil Blonsky, o abominável e o maior inimigo de seu primo. Minha gente, olha quanta informação. Primeiro, Titânia é uma personagem dos quadrinhos também, que eles reformulam aqui para se encaixar muito legal aqui na série da She-Hulk, como uma influencer, né, uma influencer com superpoderes de super força, né? Então a Titânia é poderosíssima, beleza? E eles trazem de volta também o Abominável, o Emil Blonsky, né? O inimigo, o vilão do Incrível Hulk de 2008, que também apareceu no filme do Shang-Chi, ali lutando contra o Wong, né? Naquele clube de luta da irmã do Shang-Chi, né? E o caso do Emil Blonsky só seria mais difícil, apesar de que o Emil tava ali mostrando que tava reformulado, né? Que tava querendo logo sair da cadeia, né? Então tava se comportando muito bem, mas tudo fica um pouco mais difícil quando um vídeo que mostra a luta entre o monstro contra o Wong no clube de lutas de Shailin vaza na internet. Mesmo assim, um inimigo oculto ainda estaria de olho nela, ao mandar a gangue da demolição tentar coletar seu sangue. Então a Jen, pessoal, essa série mostra vários casos ali, né, a Jen tentando e consegue a condicional do Emil Blonsky, defendendo outros personagens, inclusive até o Senhor Imortal, que é mais um mutante que tá aparecendo aí, né? O Senhor Imortal é um cara que não morre, né? Que se ele morre ele volta à vida. Alguém manda a gangue da demolição, que também tem nos quadrinhos, né? E que é muito ridícula, e aqui eles colocam de um jeito bem satírico, né? A gangue da demolição são caras que encontram armas asgardianas ali em formato de pé de cabra, de uma massa de manobra, um capacete, etc. E ali eles tentam coletar ali o sangue da Jennifer Walters, né? Mas não conseguem. Então esses caras, que a gente chamaria de a inteligência, começariam a difamar até a Jennifer Walters no site dela. Caras tóxicos com comentários machistas, comparando ela com o Hulk, tentando mesmo achar que estão falando alguma coisa interessante ou relevante, mas na verdade só estão humilhando a nossa querida Jennifer Walters, né? Com Blonsky reformulado em liberdade provisória, Jen poderia se concentrar em achar um homem legal, mesmo que sujeitos ridículos e mal intencionados como Todd Phelps fossem aparecendo ali na vida dela, né? Até que o doce Josh aparecesse também.
Tudo o que era doce demais se torna agonizante quando Josh evita Jen, que se sente arrasada, mesmo com os conselhos de Emil, do Homem-Touro, do El Águila, do Porco-Espinho e do Sarraceno. Mulher Hulk tem uma porrada de referências aos quadrinhos, cara, uma porrada de referência. E quando ela vai ali pro retiro do Emil Blonsky, mostra isso, né? O Homem-Touro é um personagem dos quadrinhos que é inimigo aparece como inimigo do Thor, né? Ele é um homem que foi submetido a testes científicos e teve seu DNA misturado com um touro. O Porco-Espinho é um personagem ali que tem um traje de Porco-Espinho. O El Águila é um vilão ali que tem uma espada espanhol e tem uma espada de bioluminescência que dá choque, né? E o Sarraceno ali eles colocam como se fosse um vampiro, né? Então, ela coloca isso aí. Só que quando uma porta se fecha, outra se abre. Pois ao tentar defender o Homem-Sapo em corte, a mulher Hulk conhece Matt Murdock. Após descobrir que estava do lado errado da história, a mulher Hulk então se une ao Demolidor para impedir o Homem-Sapo e se entenderem casualmente. Pessoal, primeiro, o Homem-Sapo também é dos quadrinhos, tá? E aqui eles usam ele... Puta, é muito engraçado, cara, como eles usam o Homem-Sapo. Porque são conceitos ridículos nos quadrinhos. E eles colocam aqui como os conceitos ridículos também. Eu acho isso maravilhoso. E Matt Murdock retorna. Após a sua breve aparição em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a gente vê o Matt Murdock agora voltando, atuando como advogado em Los Angeles, né? Rapidamente, porque precisam de favor, e usando o seu novo traje do Demolidor, um traje amarelo que foi o primeiro traje do Demolidor nos quadrinhos, tá bom? Honrando aí. Ele não ficaria com esse traje por muito tempo, seria só mesmo um aceno pro seu estreia nos quadrinhos, mas a gente teria então o Matt Murdock voltando e até dando uns beijinhos na Jennifer Walters, né? Ou melhor, ela dá uns beijinhos nele. Enfim, a Jennifer é maravilhosa, né? A inteligência, no entanto, daria o seu golpe final ao humilhar Jennifer na premiação de advocacia ao revelar que Josh era um infiltrado, expondo sua intimidade e fazendo-a perder o controle, sendo julgada como uma Hulk, pessoal. Jennifer faria o que seu primo orientou ela a não fazer, perder o controle e ficar com raiva. E a gente sabe o que acontece quando um Hulk fica com raiva. O resultado seria uma luta aleatória entre o Abominável, Titânia, o Hulk e o Hulk Rei, que se revela sendo Todd na reunião da inteligência. Confuso, não é? Pois Jen também acha e racha a quarta parede em busca de Kevin no Marvel Studios. Nesse momento, pessoal, a série para instantaneamente ali no menu do Disney Plus e Jennifer Walters começa a conversar com a gente como sempre conversa, sai do menu do Disney Plus e vai até o Marvel Studios conversar com Kevin. E a gente achava que era o Kevin Feige? Não, é uma inteligência artificial chamada Kevin, que eu adorei que eles colocaram isso, cara, é muito bom. Pessoal, quem tá achando estranho, quem achou estranho, é porque não conhece realmente a Mulher Hulk dos quadrinhos. Ela faz isso. Tem uma cena, tem uma HQ que ela sai da página da HQ e começa a conversar com o autor, pessoal. Isso é lindo de ver a Jennifer Walters conversando com a gente, conversando com o Kevin, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Criticando a fórmula Marvel, a Mulher Hulk influencia Kevin então a alterar o final de sua série, fazendo Todd pagar, Emil voltar para a prisão por quebrar as regras da sua condicional e Hulk revelar seu filho de Sakaar, o Skaar. Pessoal, mais uma vez, o Skaar, ele é o filho do Hulk, tá bom? Que a gente vê ali. E a gente vê que aquela nave de Sakaar tá tentando encontrar o Hulk, né, o Bruce Banner, para falar que ele teve um filho quando ele estava lá no planeta Sakaar. Lembra do planeta que ele ficou e aparece lá em Thor Ragnarok? Então, ele tem um filho. Isso acontece também nas HQs do planeta Hulk. E nós temos então o Skaar, o filho do Hulk, chegando no UCM. Mas e quanto a Jen? Ela seguiria fazendo o que faz de melhor. Dar uns amassos em Matt Murdock? Também, mas sendo uma heroína e uma advogada. Enquanto o mundo ainda sentiria muita falta dos maiores heróis da Terra, um certo grupo de seres parecia estar brotando. Certos mutantes, Namor, Miss Marvel e até o Senhor Imortal. Mas o que estaria acontecendo em um universo em que os mutantes já seriam realidade? Será que existiriam outros universos? Universos em que existissem outras versões de personagens que a gente já conhece? Pois bem,
é nesse bloco que a gente vai falar dos outros, pessoal. O próximo bloco a gente vai assistir, então, os 3 filmes do Blade, tá bom? Blade 1, Blade 2 e Blade Trinity. A gente vai assistir o filme do Demolidor, do Ben Affleck. Sim, eu vou fazer a gente assistir esses filmes, pessoal, porque se liga a cronologia da Marvel, principalmente quando a gente assiste Deadpool e Wolverine. O filme da Elektra. Ai, vai ser sofrido esse bloco. E os 2 filmes do Quarteto Fantástico de 2005, tá bom? Quarteto Fantástico 1 e Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, pessoal. Então nós nos vemos aqui, muito obrigado por terem assistido aqui esse bloco, pessoal, mais uma vez muito obrigado por estarem aqui com a gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo e vejo vocês no próximo Marvel para iniciantes. Estamos chegando ao fim, estamos começando a chegar perto, pessoal, dos lançamentos simultâneos agora, hein? Então vamos lá, muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fomos!